E olha, agora a gente muda de assunto, vamos deixar a economia de lado um pouco e agora a gente vai falar sobre a queda daquela ponte que liga Maranhão e Tocantins. Pois é, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, cobra inspeção em construções sob risco de colapso em todo o Brasil. A apuração é do analista de política Theo Cury. Primeiro eu quero registrar o prazer que é receber Theo Cury à tarde, ele que é a carinha da manhã na CNN, mas nessa tarde espero bons ventos que traga muita inspiração para você aqui à tarde no 360. Quem sabe você gosta e volte mais vezes conosco. É óbvio que eu vou voltar, não tem erro não, né? Mas olha, Theo Cury, feliz ano novo. Theo Cury que está em São Paulo, ele fica em Brasília, mas está em São Paulo, passando uma breve temporada. Theo, é importante, né, fazer essa, como se fosse uma vasculha até, né, para ver quais são as pontes que estão nessa situação, mas a minha dúvida é, esses dados já não são conhecidos, Theo? Débora, primeiro de tudo, feliz ano novo para você, para quem acompanha a gente, que seja um ano com leveza e saúde para todo mundo. Olha, deveria sim ser conhecido por parte do DENIT, mas o que acontece depois do que rolou na divisa entre Tocantins e Maranhão no final desse ano, com 14 mortos, o DENIT determinou, por meio de ofícios enviados às 26 superintendências em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, um pente fino. Então, nada mais é do que uma força-tarefa para que o que aconteceu entre o Maranhão e Tocantins não se repita em outros estados, em outras cidades brasileiras. Então, a ideia, por meio desse ofício que foi enviado às 26 superintendências do DENIT, é justamente entender em que situação estão essas pontes e esses viadutos e quais são as alternativas dadas pelos estados para, eventualmente, se houver algum tipo de estrutura em risco de colapso iminente. Esse é o termo utilizado pelo DENIT. Então, o DENIT envia esses ofícios às superintendências para que as superintendências cobrem não só as concessionárias, como também as empresas responsáveis por tocar essas obras, por cuidar dessas infraestruturas, pontes e viadutos. Então, qual que é o objetivo? Até o final de fevereiro, as superintendências terão de repassar ao DENIT, ou seja, centralizar no DENIT com um relatório a situação dessas pontes e viadutos. Então, por exemplo, pegar uma ponte como exemplo, ver a estrutura dela, uma inspeção técnica internamente e de maneira externa com fotografias para ilustrar o cenário em que ela se encontra, a situação em que ela se encontra. Para além disso, identificação de estrutura, esse parecer técnico detalhando eventuais problemas identificados, o nível da gravidade do problema, se houver algum tipo de problema na estrutura dessa ponte ou desse viaduto, sugestão de solução, ou seja, já apresentar ao DENIT não só o problema, mas também uma alternativa para a solução. E chama a atenção, opção de rota alternativa em caso de interrupção total ou restrição de carga. Ou seja, se uma ponte tiver com risco de colapso, eventual risco de colapso em determinado município brasileiro, em determinado estado brasileiro, a superintendência do DENIT vai repassar ao DENIT em Brasília essas informações com o estado dessa ponte, se há um risco de queda, parecer técnico, fotografia, todos os dados completos identificando esses problemas, mas também alternativas, por exemplo, de rota, caso de fato seja necessário interditar essa ponte antes que ela caia. Então, esse é o objetivo principal, levando em consideração o que aconteceu entre Tocantins e Maranhão. Eu mandei uma mensagem para o DENIT que respondeu o seguinte, que o envio desse documento é uma ação contínua e preventiva que tem o objetivo de atualizar o estado funcional dessas obras de arte especiais. Obras de arte especiais é um termo técnico para se referir a viadutos, a pontes, com o objetivo de preservar a integridade dessas estruturas em todo o país, Débora. Ou seja, justamente fazer um pente fino nada mais é do que uma força-tarefa para fazer um pente fino em todas as pontes e viadutos do Brasil, para não se repetir o que aconteceu no final do ano com 14 pessoas mortas e ainda outras tantas desaparecidas.
E sem contar todo o impacto, né? Primeiro, claro, a perda das vidas, o impacto econômico, porque daí eles não conseguem passar de um estado para o outro, afeta o comércio, afeta a vida das pessoas, enfim. E depois, interessante, Theo, porque tem 2 meses para fazer esse pente fino, você falou, você já deu o prazo. Fim de fevereiro, entregar essas informações ao DENIT, que provavelmente vai chegar com o resultado e apresentar para o Ministério dos Transportes, é isso? É isso, a ideia é isso. Com base nessas informações, então o dia 24 de fevereiro é o prazo, porque esse documento foi enviado véspera de Natal para todas as superintendências do DENIT, ou seja, 2 dias depois da queda da ponte entre Tocantins e Maranhão, o DENIT mandou esse ofício para todas as superintendências do país no dia 24 de dezembro. Então, até o dia 24 de fevereiro, as superintendências terão de dar essa resposta ao DENIT, apresentando esse relatório completo para o DENIT, a partir daí tomar decisões e, obviamente, informar ao governo federal quais medidas podem ser adotadas. E aí, obviamente, uma conversa federativa, né? Então, será o governo federal conversando com o governo estadual e as prefeituras para evitar que o que a gente viu no final do ano se repita em outros locais do país.